Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo sobre esta política que hoje é um dos assuntos mais comentados e mais polêmicos do Brasil. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Link do canal oficial vai estar logo na descrição. Pessoal, já peço a vocês que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Desastrosa passagem, um ano à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O maior feito dele na área de segurança pública talvez tenha sido... Ele conseguiu entrar dentro de uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro sem escolta policial. É um feito e tanto. Em relação ao Ministério da Justiça, ele conseguiu sumir, né, com as imagens, com as câmeras relacionadas ao 8 de janeiro. Além, evidentemente, de não ter demitido. Parece que o Ricardo Lewandowski demitiu toda aquela turma do Flávio Dino assim que assumiu o cargo, aliás, antes de assumir. Mas ele não demitiu os assessores que receberam a dama do tráfico. A mulher de um líder do Comando Vermelho no Amazonas entrou pela porta da frente mais de uma vez, se reuniu com os auxiliares dele e o Flávio Dino achou que está tudo bem. Esse é Flávio Dino. Mas aí eu queria falar do Flávio Dino, porque o Schmock, que fala, o nosso Leandro Spetti, tem uma charge para homenageá-lo. Afinal de contas, ele tem promovido pesca probatória na Polícia Federal. A charge já é uma das melhores do ano, não dá. Ficou boa. Sensacional. Então, o nome dessa charge é pesca probatória. Inventei agora, não sei se o Schmock vai gostar ou não, mas acabei de batizar a charge dele. Tá incrível. Essa foi sensacional. É. Fraldinha ali no fim também. Então essa charge da semana, se você gostou, você pode correr lá no nosso Instagram e pegar da nossa conta oficial. Eu digo sempre isso porque você preserva o logo da Revista Oeste e, claro, a assinatura do autor. Muita gente pega essa charge, faz ali um recortezinho, coloca nos grupos de Zap e aí o autor acaba perdendo ali a sua assinatura no rodapé. Mas no nosso Instagram, no Twitter, já está lá. Flávio, agora eu queria saber uma coisa. O que é esse monte de livro que você trouxe? Eu trouxe uma verdadeira biblioteca culturais. aqui. Você vai vender livro no programa? Não, eu trouxe dicas culturais. Culturais? Culturais. Não, nós precisamos falar um pouco de cultura por causa do seguinte. Eu estava escrevendo uma distopia, assim, sabe, daquelas bem chocantes. Eu pensei assim, nossa, vai ter um personagem lá que ele vai contra o sistema e as pessoas começam a perseguir ele por qualquer coisa. Aí vai ter uma hora que ele vai chegar perto de uma baleia, aí o juiz vai falar assim, epa, você chegou perto de uma baleia. Não, agora você vai ter que depor. E aí o juiz ele vai ser tão assim exagerado que ele vai falar assim, não contente em você depor, eu vou colocar seu advogado para depor por que ele está defendendo você por ter chegado perto de uma baleia. Aí eu olhei e falei assim, não, cara, tá meio exagerado, né? O Kafka iria falar, não, cara, você tem que ter uma coisa assim pra acertar a mão. O George Orwell iria falar, não, veracidade, tem que ter uma verossimilhança ali e tal. Aí eu olhei pras notícias dessa semana e percebi que hoje, antes de vir aqui no Oeste Sem Filtro, tá, que ele deu entrevista aqui no final da tarde, o senhor Jair Bolsonaro, tá, ele teve que depor... ele vai depor, hein? Ah, tá. Então eu achei que tinha sido. Depor, porque ele chegou perto de uma baleia. E a Polícia Federal está averiguando se ele chegou perto de uma baleia. Eu não sei se tem uma regra assim, 17,5 metros não é crime. Aí você chega em 17 metros e 49 centímetros, aí ferrou pra você, meu amigo. Entendeu? Aí eu comecei a falar assim, cara, não, mas peraí, eu tenho vários livros aqui, ó, quero que o Gadelha coloque. Olha, o Weingarten também, ou seja, o advogado dele vai ter que depor, porque ele está defendendo alguém que cometeu o crime de chegar perto de uma baleia.
Aí, enfim, a gente está vivendo numa democracia, né? E se você discorda de, você é um radical de extrema-direita, a gente precisa colocar mais exceções às liberdades, porque a gente tem que combater o radicalismo de extrema-direita na internet e monitorar as pessoas que falam contra a democracia, né? Mas eu peguei alguns livros, o Gadelha deve ter o print, né? Do Léo e a Baleia, tá? O Léo e a Baleia é um livro aqui, um livro infantil. Sim, ele tá com a mão na baleia, na capa. Ô, Polícia Federal, eu queria fazer uma denúncia. É fofo. Não, eu quero fazer... Não, pode deixar aí, Gadelha, pode deixar aqui. Eu quero fazer uma denúncia. Polícia Federal, cadê a busca e apreensão no Léo, Polícia Federal? Cadê a quebra de sigilo no Léo? O Léo já tá com a camiseta ali. Foi demais, coitado do Léo. Gente, olha só, outra notícia importantíssima nessa semana. Vocês vão se lembrar que há um tempo atrás falamos sobre a anulação de acordos de leniência. Que acordo de leniência é quando uma pessoa jurídica, portanto uma empresa, admite determinado crime, por exemplo, e se propõe a devolver, a ressarcir os cofres públicos. Ela faz esse acordo com o Ministério Público, por exemplo, ou com a Procuradoria-Geral da República, que não deixa de ser o Ministério Público em âmbito federal. É um pedido de clemência, na verdade. No caso da JBS, por exemplo, Dias Toffoli anulou esse pedido de leniência em 10 bilhões de reais. No caso da Odebrecht, e essa é a notícia do dia, 2 bilhões e meio de dólares anulados. A Odebrecht não vai mais precisar devolver esse dinheiro. Dias Toffoli permitiu que todas essas empresas tivessem acesso à tal da operação spoofing, a vaza-jato. E, com isso, supostos, eu vou chamar de supostos, vocês vão entender por quê. Diálogos entre a Força-Tarefa, né, os procuradores de Curitiba, o então juiz Sérgio Moro, foram utilizados para anular toda a prova, a base. Qual é a principal base no caso da Odebrecht? Softwares chamados o Drozes e o MyWebDB, que ficavam em Genebra com terabytes de listas de propina, eram acessados inclusive por doleiros, e tinha aquela lista maravilhosa de codinomes, né? Tinha vamos falar aqui, né? Tinha o amigo do meu pai, tinha a amante, tinha o nervosinho, tinha o feio, lindinho. Quem foi? Tinha meu líder? Meu líder não tinha. Tinha Drácula. Pois bem, Drácula. Todos eles estavam lá, né? Ficaram aí no grande imaginário, na memória da Lava Jato, que foi apagada pelo Supremo Tribunal Federal, mas o brasileiro sabe do que a gente está falando. Então, vamos dizer que Dias Toffoli comanda uma operação lava-passado neste momento. A Odebrecht não deve mais nada, a JBS não deve mais nada. É claro que todas também querem ter acesso agora à operação spoofing, e ele forneceu, com um detalhe. São conversas que jamais foram periciadas, são conversas onde não houve direito ao contraditório. Por quê? Porque é fruto de crime, hackeadas, roubadas, tal do hacker vermelho, Delgatti. Pois bem, isso só acontece no Brasil. A operação Lava Jato virou pó, foi enterrada e o coveiro se chama Dias Toffoli, ou amigo do meu pai, como era conhecido na operação Lava Jato, né? Amigo do meu pai, Marcelo Odebrecht, o pai Emílio e o amigo Lula. E aí, meu caro Carlo Cauti? Carlo. Pois é, né, Silvio? Mas eu queria lembrar também que tudo isso começou, tem uma data quando a série de abusos começaram, que foi quando o próprio Dias Toffoli censurou uma matéria da Cruzoé, se não me engano, cujo título era justamente o amigo do meu pai. Mas lá foi o grande erro de todo mundo que achou isso um absurdo, não ter reagido e demonstrado o quanto isso era antidemocrático. Imagina só num país normal, um juiz de uma Corte Suprema que censura um veículo de informação livre e independente por um artigo que fala dele próprio e tá tudo bem.
e ninguém pede que essa pessoa se retire do Supremo Tribunal Federal, que evidentemente não está no lugar adequado, né, não está se comportando de forma adequada pelo papel que desenvolve, mas isso passou em 2019, despercebido, ninguém falou nada, e acho que essa foi a data que marca o começo, pode ser que um pouquinho antes também, com o começo do inquérito do fim do mundo, né, ou das fake news, que começou em 2018 ainda, no final das eleições, mas 2019 marcou o começo da arbitrariedade. Esse episódio, essa censura absurda, que nenhuma federação dos jornalistas, nenhum sindicato dos jornalistas, nenhuma associação de jornalistas investigativos nunca condenou, uma censura sem AI-5, de fato, e que marca o começo da arbitrariedade. Mas nesse caso é interessante porque a gente está vendo uma multa de 2,5 bilhões de dólares, ou seja, um câmbio de hoje 12,5 bilhões de reais, que é parte de um acordo de leniência, ou seja, a Odebrecht admitiu que corrompeu, indicou 415 políticos corruptos, inclusive naquele acordo de ilação premiada estava também indicada a ligação entre o sítio de Atibaia e o presidente Lula, entre outras coisas. E parte dessa multa, né, 2,5 bilhões é só com o Brasil, porque parte dessa multa, que chega, se não me engano, a 3,8 bilhões de dólares, já foi paga nos Estados Unidos e na Suíça. E aí eu pergunto para os meus companheiros de bancada, será que a Suíça vai devolver esse dinheiro? Será que os Estados Unidos vão devolver esse dinheiro? Ou seja, lá não tinha que ser pago, a justiça americana e suíça, obviamente, olham para isso e devem considerar um absurdo aquilo que está acontecendo no Brasil. E com certeza não devolverão o dinheiro que a Odebrecht pagou quando admitiu que corrompeu, e corrompeu muito, autoridades, não só no Brasil, corrompeu em vários outros países, inclusive em países onde presidentes chegaram a se suicidar quando a polícia bateu na porta deles, né, como foi o caso do Peru. Mas eu fico pensando, né, o que o mundo deve considerar do Brasil, onde temos o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, votado por centenas de milhares de pessoas como deputado federal, que perdeu seu cargo também por causa da vingança que está acontecendo em Brasília contra quem levou adiante a Lava Jato. O juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, hoje senador, que começou agora o processo que poderia levá-lo a perder o cargo, e também um ato de vingança contra quem julgou e condenou corruptos da Lava Jato. Temos, por outro lado, o maior condenado, ou um dos maiores condenados da Lava Jato, que foi o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que pegou mais de 400 anos de prisão e hoje está tranquilamente curtindo as praias cariocas, fazendo musculação, não, e postando isso nas redes sociais, na cara dura. Ou seja, a gente... É isso aí, pessoal. Comentário sensacional do pessoal ali da revista Oeste, né? Eles resumindo tudo o que aconteceu no Brasil. Tudo que aconteceu no Brasil não, né, pessoal? Tudo o que aconteceu em relação a uma só pessoa, Flávio Dino. Né? Você pega o histórico do Flávio Dino, pessoal, né? Já dá um livro. Tudo o que aconteceu desde do começo do mandato do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Até agora ele virar o ministro ali, né, do Supremo Tribunal Federal. Foram tantas coisas que ficaram sem respostas, tantos acontecimentos, né? Eu até me esquecia da entrada dele lá naquela favela da Maré, né? Facilidade que ele conseguiu entrar lá, sendo que praticamente nem a polícia consegue entrar ali. Ele conseguiu com facilidade, né? Não sabemos até hoje qual foi, né, o que ele foi fazer lá, não sabemos até hoje, mas assim, é uma resposta que não tem, uma resposta que não vem, né? São várias narrativas criadas pela esquerda que não tem resposta, são vários casos que acontecem com a esquerda que não há respostas de nada, né? Temos o ministro que foi, praticamente tinha um plano contra ele para enforcá-lo em uma praça. Isso é terrível, pessoal, isso é terrível. Cadê a investigação? Foram a fundo? Não foram a fundo, não resolveram. E até agora está sem explicação o que o ministro falou, né? São narrativas, são casos e mais casos que acontecem ali em relação à esquerda que não tem, né, podemos dizer assim, resposta, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. E se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito. Desde já agradeço. Valeu!